Muito bem-vinda à nossa hora semanal de estudos. Eu vou te ensinar como cuidar de seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Nessa aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre a abordagem do glaucoma na emergência. Nós vamos conversar sobre os diagnósticos diferenciais e os diferentes tratamentos para o manejo do glaucoma na emergência. Esse tema ele é muito importante, mesmo para você que atende só consultório, que não trabalha em um serviço que seja especificamente de emergência, porque mesmo no dia a dia do consultório, a gente acaba atendendo muitas dessas urgências de glaucoma. É aquele paciente que liga para o consultório desesperado, pedindo uma consulta de emergência porque está com dor do olho, e aí a sua secretária vai e encaixa ele para ser atendido no mesmo dia. Geralmente é aquele último paciente do dia, quando você está doido para ir embora para casa, e aí você acaba tendo que atender esses pacientes de emergência de glaucoma mesmo no consultório. Então é importante para todo mundo saber reconhecer e saber tratar corretamente no primeiro atendimento desses pacientes. Eu resolvi criar essa aula baseada em dois grandes erros que eu vi os meus residentes e também outros médicos que me encaminham pacientes, outros colegas, que eu vi esses colegas cometendo esses dois grandes erros. O primeiro grande erro é achar que toda pressão muito alta é uma emergência. E o segundo enorme erro é achar que todo glaucoma que se apresenta numa emergência é um glaucoma agudo com um bloqueio pupilar. Se você cometer esses erros, você vai tratar de maneira errada muitos dos seus pacientes com glaucoma, mas nessa aula você vai aprender a maneira correta de conduzir esses casos. Bom, nós vamos conversar então sobre a apresentação clínica do glaucoma na emergência, os diagnósticos diferenciais entre bloqueio pupilar, glaucoma neovascular, glaucoma uveítico, glaucoma facomórfico e os traumas, que são as manifestações, as apresentações mais comuns da emergência. E eu vou conversar um pouquinho também com vocês sobre como lidar com as urgências de pós-operatórios, tanto de catarata quanto de glaucoma, como lidar com esses picos hipertensivos de complicação de pós-operatório. Bom, a apresentação clínica do glaucoma na emergência, ela tem alguns sinais e sintomas que a gente vai encontrar em todos os casos, e a gente vai ter também alguns sinais específicos de algumas etiologias. Todo paciente que tem um aumento súbito agudo da pressão ocular, ele vai apresentar sintomas de dor ocular, cefaleia, olho vermelho, baixa acuidade visual, náuseas e vômitos, bradicardia e sudorese. E no exame a gente sempre vai encontrar uma pio bastante elevada, edema de córnea e uma média midríase fixa. Isso tudo a gente encontra independente de qual é a causa daquele aumento de pressão. São sinais inespecíficos, eles são sinais de que aquela pressão subiu agudamente, mas eles não apontam para uma causa específica daquele aumento de pressão ocular. Eles não dão para a gente uma dica de diagnóstico. Os sinais que são específicos de etiologia e que dão dicas de alguns diagnósticos, e a gente vai explorar um pouquinho eles durante essa aula, são a câmara rasa, que a gente vai encontrar nos casos de bloqueio pupilar, mas que também pode estar frequente, por exemplo, num glaucoma facomórfico, o flare, que pode estar presente no bloqueio pupilar, no glaucoma uveítico, num glaucoma neovascular, nos casos de olhos mais inflamados. A dispersão pigmentar, que também pode estar associada com as uveites e também pode ser encontrada no bloqueio pupilar. Atrofia setorial de íris, que classicamente é um sinal das uveites. A íris em bombê, que a gente encontra nas situações de bloqueio pupilar. E também pode acontecer nos casos em que ocorre formação de sinéquia posterior,
E as sinéquias em si também são um sinal que sugere algumas etiologias inflamatórias, como o glaucoma uveítico, o glaucoma neovascular, os neovasos de íris clássicos do glaucoma neovascular, a presença de catarata, que pode te sugerir, te dar a dica de isso se tratar de um glaucoma facomórfico, a presença de ifema, que tanto pode sugerir trauma quanto glaucoma neovascular, porque às vezes você não vê o neovaso porque o neovaso está escondidinho ali atrás daquele fema. Então esses já são sinais específicos para a gente direcionar pensando numa etiologia específica para diagnosticar esse paciente. Aqui tem algumas fotos de alguns desses achados que eu conversei com vocês. Agora, é importante salientar que nenhuma dessas fotos ela foi tirada ali naquele momento agudo que o paciente chega na emergência. Porque naquele momento que o olho está quente, o paciente está com dor, está com edema de córnea, a gente muitas vezes não consegue ver esses achados. Então, olhando essas fotos aqui, depois que o olho já esfriou e a situação já se acalmou, é relativamente fácil a gente dar um diagnóstico de etiologia. Mas naquela primeira apresentação do paciente, que o paciente chega com aquele edema de córnea, com muita dor, com fotofobia que não abre o olho, a gente não vai ter um exame claro como que vocês estão vendo nessas fotos aqui. E isso é uma das grandes causas de confusão nesse diagnóstico. Mas eu vou dar as dicas para vocês aprenderem a diferenciar isso, mesmo quando a visualização estiver prejudicada. Mas aqui nessas fotos a gente consegue ver a presença de neovasos de íris num glaucoma neovascular associado ali com a média midríase da pupila. Aquele paciente ali da foto do glaucoma neovascular, ele não está com a pupila dilatada, aquela média midríase fixa faz parte da apresentação do quadro. Ela acontece por isquemia do esfíncter da íris. Toda vez que a pressão do olho está muito alta, aquela pressão intraocular vai responder com uma compressão ali nos vasos sanguíneos da íris que irrigam ali o músculo dilatador da pupila. Então esse músculo vai isquemiar e é por isso que a pupila fica com esse tamanho grande. Desculpa, vai isquemiar o músculo esfíncter da pupila. E é por isso que a pupila fica com essa média midríase fixa e não responsiva nesses casos de pressão muito alta. Na segunda foto, a gente vê ali a presença de um ifema, que nesse caso em questão era um ifema traumático, mas pode sugerir uma etiologia neovascular também. Na terceira foto de cima, a gente vê ali a formação de uma sinéquia posterior, que pode ser associada com os glaucomas uveíticos, também com os glaucomas facomórficos, pode acontecer às vezes. O neovascular forma bastante sinéquia posterior também. Então, a sinéquia é um achado que a gente pode ter em várias etiologias diferentes. Na primeira foto de baixo, a gente vê ali uma iridodiálise traumática, um paciente com lesão da íris decorrente de trauma contuso. Na segunda foto de baixo, a gente vê um glaucoma facomórfico. Observa ali que a gente tem de novo aquela média midríase fixa, pouco fotorreagente, paciente com a câmara bem rasinha. E observem que a catarata, ela não é tão densa assim, porque um engano muito comum que eu vejo vocês cometerem é achar que glaucoma facomórfico acontece em catarata rubra, catarata nigra, quando na verdade não é assim. A gente pode ter um glaucoma facomórfico mesmo com uma catarata N1, como essa da foto ali. Esse paciente da foto até tem uma subcapsular bem densa, mas o núcleo em si não é um núcleo grande. A questão do glaucoma facomórfico não é puramente o tamanho do cristalino, mas sim uma desproporção entre o tamanho do cristalino e o tamanho daquele olho como um todo. Tá? Então, não necessariamente a gente precisa ter uma catarata muito avançada e muito dura para ter um glaucoma facomórfico, isso é outro engano comum. E na última foto também um paciente de trauma. Essa foto é bem bonita, o paciente teve um trauma contuso e no momento da pancada ele fez uma impressão do epitélio posterior da íris ali na cápsula do cristalino. Então a gente vê ali os sinais de toque entre a íris e o cristalino.
Antes de vocês terem em mente nessa abordagem do glaucoma da emergência, é que sempre que o paciente apresenta um aumento agudo da pressão ocular, ele vai apresentar esses sinais que eu falei anteriormente, os sinais que são os genéricos de aumento agudo de pressão. Dor, baixa acuidade visual, náusea, vômito, cefaleia, sudorese, edema de córnea, aquela mediamidríase fixa. Então, se o aumento de pressão é agudo, o paciente vai, via de regra, apresentar esses sinais e sintomas. Se você está lidando com um paciente que tem uma pressão intraocular muito aumentada, mas ele não tem esses sintomas, esse é um aumento de pressão que é crônico, tá? Porque o tempo de evolução, ele faz total diferença nessa sintomatologia de apresentação das formas agudas do glaucoma. O paciente pode estar com uma pressão de 30, uma pressão nem tão alta assim, mas a pressão normal dele era de 12. E aí, de um dia para o outro, ele subiu para uma pressão de 30. Esse paciente vai ter muitos sintomas e ele vai se apresentar como uma emergência, e é realmente uma emergência. Agora, às vezes a gente recebe no consultório aquele paciente que está com pressão de 50 e não tem queixa nenhuma, tá? O paciente não queixa de baixa visão, você não vê edema de córnea, ele não tem dor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse paciente está cronicamente com essa pressão aumentada. Não é porque a pressão está muito alta que é uma emergência. Esse paciente pode estar há meses em casa com essa pressão desse jeito. E se ele apresenta um quadro crônico, o tratamento não é na emergência, o tratamento é domiciliar. Eu vejo às vezes os meus residentes pegando o paciente no ambulatório para consulta de rotina, paciente sem queixas, sem edema de córnea, com pressão de 40, e aí o residente quer fazer o quê? Levar o paciente para correr manitol. Gente, não adianta, tá? Isso é você se enganar fazendo isso com o paciente. Você até pode correr um manitol, pressão tá muito alta, eu vou correr um manitol, beleza. Mas não fica com a ilusão de que você está resolvendo o problema desse paciente para a vida, porque não tá. Você vai fazer o manitol, a pressão 2 horas depois baixou lá de 40 para 25, você libera aquele paciente para casa, passa lá outras 2 horas, ele tá de novo com aquela pressão de 40. Então, tratamento da emergência é para quadros de emergência. Quadros crônicos são tratados domiciliarmente. É claro que você vai tratar, mas você vai tratar em casa, com colírio, com medicação oral, certo? Então, esse é um grande erro que eu vejo os oftalmologistas cometerem, achar que qualquer pressão muito alta é uma emergência e merece ser tratado como tal. É claro que merece ser tratado, mas não como emergência, e sim domiciliarmente nesses casos assintomáticos. Vamos conversar agora sobre a avaliação clínica desses pacientes e o que dá para a gente fazer de exame complementar nesses casos. Um detalhe muito importante da avaliação clínica é avaliar o tempo de evolução daquele aumento da pressão ocular, porque essa é uma das grandes dicas de etiologia. Lembra que eu falei que é muito difícil examinar esses pacientes, porque como eles têm dor, fotofobia, edema de córnea, a biomicroscopia muitas vezes ela não ajuda muito. Uma coisa que já vai te dar a primeira dica é o tempo de evolução desse doente. O bloqueio pupilar, aquele glaucoma agudo clássico decorrente de fechamento angular, esse paciente ele tem horas de evolução. Você não vê um bloqueio pupilar que o paciente queixa de dor há 2 semanas. Por quê? Porque esse bloqueio pupilar, a crise de glaucoma agudo, ela é um quadro que, via de regra, é autolimitado. O paciente vai acabar, em algum momento, saindo daquela crise, tratando ou não. É claro que tem que tratar, porque aí ele vai sair mais rápido daquela crise e vai ter menos sequelas, talvez até sequelas nenhumas. Quanto mais tempo ele demorar para aquilo se resolver, mais sequelas ele vai ter.
Mas esse quadro ele vai reverter, esse bloqueio ele vai reverter em algum momento. Então esses pacientes que se apresentam já com dias de evolução, isso fala contra bloqueio pupilar, porque o esperado seria que aquele quadro já tivesse resolvido espontaneamente. Os quadros de uveíte, eles também podem ser bastante agudos. Eu já vi paciente com uveíte herpética com horas de evolução e vendo no serviço, na minha cara, o paciente piorando a cada medida da pressão ocular. Então, as uveites podem ser quadros hiperagudos. E os traumas também podem ser quadros de evolução muito rápida, com algumas horas de evolução. Já nos quadros subagudos, aquele paciente que chega queixando que tá com dor, tá com náusea, tá com vômito, mas aquilo já tem 3 dias de evolução, já tem uma semana, não é uma coisa tão aguda assim, é um quadro que já vem um pouquinho mais de alguns dias, um pouquinho mais arrastado. A gente pode pensar também nas uveites, elas também podem ser quadros um pouquinho mais subagudos. O trauma, ele também pode ser subagudo. Eu vejo bastante quadro subagudo de trauma, de paciente que levou uma bolada, embaçou a visão na hora, depois melhorou, aí fica tranquilo, não vai no oftalmo. E aí, quando passa uma semana, a visão piorou de novo, o paciente está com dor e com uma pressão ocular muito aumentada. Os quadros facomórficos, eles também costumam ser subagudos. Eles são quadros mais prolongados do que o bloqueio pupilar puramente decorrente de glaucoma primário de ângulo fechado. Agora, uma outra história que é muito característica que o paciente pode contar na emergência é de ter um quadro crônico que piorou agudamente. Então, é aquele paciente que fala, doutor, esse olho, ele já não vinha muito bom há uns 3 meses, mas de ontem para hoje piorou de vez. Então, esse é um quadro crônico com uma piora aguda. Nesses casos, a gente pensa bastante nos glaucomas facomórficos, aquele paciente que já vinha com uma cataratinha, com uma baixa de visão leve, e aí ele teve um aumento da pressão e piorou agudamente. Ou então os quadros neovasculares, aquele paciente que já vinha com uma retinopatia diabética proliferativa, com uma oclusão vascular da retina, e quando neovascularizou, ele piora agudamente. Pensando agora na investigação em termos de exames complementares, um exame que é essencial e que é uma briga eterna que eu tenho com meus residentes é a importância de se fazer a gonioscopia na emergência, porque como é emergência eles não querem fazer exame, eles querem só medir a pressão e encaminhar o paciente pronto, mas a gonioscopia precisa ser feita nessa primeira consulta de urgência, porque ela é essencial para determinar o diagnóstico preciso desse paciente e eu preciso saber o diagnóstico para fazer o tratamento correto. A gonioscopia, via de regra, a gente não consegue fazer no olho acometido, olho com dor, com edema de córnea, a gente não tem transparência de meios para fazer uma boa gonioscopia. Mas o macete aqui é fazer a gonioscopia do olho contralateral. Tem que fazer a gonioscopia do olho que não está acometido. Aliás, não é porque o paciente chega na emergência queixando só de um olho que você não vai nem olhar o que está acontecendo com o outro olho. O outro olho, ele vai dar dicas preciosas para esse diagnóstico. Por exemplo, paciente chega com dor, câmara rasa, olho vermelho, edema de córnea, você está pensando em um bloqueio pupilar, em um glaucoma agudo clássico. Se você faz a gonioscopia do outro olho e o outro olho tem ângulo aberto, é pouquíssimo provável que esse paciente esteja apresentando um bloqueio pupilar. A não ser que o paciente tenha aí uma anisometropia que justifique que ele fale, não, doutora, nesse olho eu tenho 5 graus de hipermetropia, nesse olho aqui não tem nada, então esse daqui sempre foi ruim. Tudo bem, numa situação dessas de anisometropia, a gente pode encontrar um fechamento angular em que só um olho tem ângulo fechado. Então é essencial a gente fazer uma boa gonioscopia
agonioscopia, porque se o outro olho tem ângulo aberto, a gente pode quase que descartar a etiologia de bloqueio pupilar para esse paciente. Um outro exame que é importante, mas que muitas vezes cai na mesma situação de a gente não ter transparência de meios para fazer, é o fundo de olho. Agora, no fundo de olho, vamos supor que a córnea não está tão edemaciada assim e você consegue fazer um fundo de olho daquele olho que tem um aumento agudo de pressão. Não espere encontrar um fundo de olho tradicional de glaucoma nesse doente. Quando a pressão está agudamente aumentada, o que a gente vê não é aquele nervo escavado. O que a gente vê é um nervo hiperemiado e até mesmo um edema de papila. Então, o fundo de olho desse paciente que está na emergência é muito diferente do paciente que tem um glaucoma crônico. Mas, via de regra, a gente não vai conseguir ver esse fundo de olho da mesma maneira que a gente não consegue ver a agonioscopia. E aí, de novo, eu vou bater na tecla da importância de fazer o fundo de olho contralateral. Porque se você tem um paciente diabético e você faz o fundo de olho do outro olho e você vê uma retinopatia diabética, até que se prove o contrário, esse glaucoma é neovascular, tá? Agora, nos casos de oclusão, isso é um pouquinho mais difícil, porque os casos de oclusão podem ser unilaterais, então, não, aliás, geralmente são unilaterais, né? Então, não é porque o fundo de olho do outro olho é normal que você vai descartar o neovascular, porque você fica com essa possibilidade da oclusão, principalmente se é aquele paciente que chega com a história do caso crônico que agudizou. Agora, se o outro olho tem uma retinopatia diabética, aí é azar demais o paciente ter uma outra etiologia que não um glaucoma neovascular, tá? Então esse diagnóstico fica quase que fechado, mesmo que você não consiga visualizar o neovaso. Vamos explorar agora, então, agora que a gente já fez aí um examezinho básico, o que dava para fazer na emergência, vamos explorar um pouco desses diagnósticos diferenciais. Quais são os possíveis diagnósticos do glaucoma na emergência? O diagnóstico clássico, que é sempre o primeiro que vocês têm em mente, é o bloqueio pupilar, que é o glaucoma agudo, a apresentação do glaucoma primário de ângulo fechado. O mecanismo é um mecanismo anatômico de aposição de contato íntimo entre a periferia da íris e a malha trabecular. E aí, quando o paciente tem uma condição predisponente, como o uso de um antidepressivo, o uso de um antispasmódico, dilatação pupilar, ambiente de meia iluminação, isso vai resultar numa obstrução do fluxo de humor aquoso devido ao posicionamento dessa periferia da íris contra a malha trabecular. Nesses casos de bloqueio pupilar, o que a gente vai ver no exame é um paciente que tem uma câmara anterior rasa. Muitas vezes, ou ele já tinha um diagnóstico prévio de glaucoma crônico e agora ele está apresentando um quadro agudo, ou então ele tem um histórico familiar de glaucoma. Ele tem muitas vezes também uma média a alta hipermetropia, ele tem um olho pequeno para ter essa condição anatômica predisponente. Então, se você pede o óculos dele para dar uma olhadinha, ou se você pergunta quanto que é seu grau, muitas vezes o paciente sabe dizer quando ele tem um grau mais forte, e aí ele vai te falar, eu tenho 4 graus de hipermetropia, uso óculos desde criança. Quando você faz a agonioscopia do outro olho, ele tem um ângulo fechado no outro olho também. E ele tem na história algum fator precipitante, que o mais comum disparado é o uso de medicamento antidepressivo, mas pode ser o uso de outros medicamentos e pode ser também os episódios de baixa iluminação, então aquela crise de glaucoma que vai chegando no final do dia, naquela hora do finalzinho da troca do plantão, tá? Eu atendi recentemente uma paciente que tinha essa sintomatologia
mas ela fazia subcrises, então ela tinha queixas de dor não tão fortes ao ponto dela precisar ir na emergência, mas ela tinha uma clássica queixa que sugeria um glaucoma agudo. Ela dizia que era sempre no final do dia, então quando estava chegando assim aquele horário do pôr do sol, aquela média iluminação, e aí a pupila fica naquele tamanhozinho de pouquinho aberta que facilita esse contato, e aí a paciente tinha episódios de dor e de piora da visão. Ela queixou com vários oftalmologistas. Ela tinha 7 graus de hipermetropia e ninguém fez uma gonioscopia nela. Até o dia que ela teve uma franca crise de glaucoma agudo, um quadro muito mais intenso, em que ela foi na emergência e aí sim ela foi tratada, ela foi submetida à facectomia numa situação de urgência, com um pós-operatório muito complicado. Então, uma coisa que poderia facilmente ter sido evitada se todo mundo conhecesse essa sintomatologia e investigasse esses casos com uma gonioscopia, um exame simples, rápido e super acessível. Nem todo mundo tem bloqueio pupilar na emergência e essa é a minha grande briga para fazer vocês entenderem isso, porque vocês simplesmente partem do princípio de que se é agudo, se está na emergência, é bloqueio pupilar. E na verdade não é, porque tem muitas causas de glaucoma secundário que se apresentam na emergência com aumento agudo de pressão. Quando que você vai suspeitar, quando que vai dar aquele clique assim e você vai falar, opa, será que esse glaucoma é secundário? Você vai suspeitar se o paciente tem comorbidades. Então, eu sei que é uma consulta de emergência que você não vai fazer uma anamnese melhor da sua vida, mas questiona diabetes, muito importante, porque eu vejo muito neovascular na emergência sendo tratado de maneira incorreta e adiando a cirurgia e piorando o prognóstico desses pacientes. Então, questionem pelo menos diabetes, tá? Suspeita se o ângulo contralateral é aberto. Se o ângulo contralateral é aberto, esse olho tá gritando glaucoma secundário. Suspeita também em quadros subagudos, naquele paciente que já tem dias, semanas de evolução e, doutora, eu só consegui a consulta para hoje, mas já tem 3 dias que tá desse jeito. Então, suspeita, tá? Esses quadros subagudos a gente vê demais no consultório, fora das emergências 24 horas. Então, atenção, você que atende lá tranquilinha no seu consultório, esse é o que vai chegar para você, esses quadros subagudos. Dificilmente você vai atender um bloqueio pupilar com horas de evolução, mas esses quadros subagudos você vai sim atender muito no consultório. Cuidado com pacientes que já tinham uma história de baixa visual prévia. Então, esse olho sempre foi mais ou menos, ou esse olho já estava há anos enxergando mal e aí piorou agudamente. Suspeita de causa secundária. E suspeitar muito em quadros bilaterais, tá? Não é impossível o paciente ter uma crise de glaucoma agudo por bloqueio pupilar bilateral. Eu já vi acontecer, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Os casos de bloqueio pupilar, a regra é eles serem unilaterais. Então, se o paciente está com um quadro bilateral, edema de córnea nos dois, média midríase nos dois, dor e olho vermelho nos dois, provavelmente isso não é bloqueio pupilar. Pode ser, já vi, já tratei alguns casos desse tipo, mas pode ser que tenha algum componente cristaliniana envolvido, pode ser que tenha algum componente inflamatório, uma uveíte bilateral. Então, cuidado com o quadro bilateral. Quadro bilateral, a princípio, até que se prove o contrário, não é bloqueio pupilar. Vamos entrar então nas causas de glaucoma secundário na emergência. No meu dia a dia, provavelmente o que eu mais vejo
é o neovascular. Talvez tenha aí um viés de serem serviços que têm muitos retinólogos, então eu acabo vendo muitos casos neovasculares. Inclusive, se tiver algum outro colega aí especialista em glaucoma que quiser comentar quais desses casos secundários que vê com mais frequência como etiologia, deixa aqui nos comentários para mim. Na minha rotina, o que eu mais vejo como quadro secundário na emergência é neovascular, mais até do que facomórfico. Esses pacientes de glaucoma neovascular, eles têm classicamente história de baixa visual prévia no olho acometido, que piorou agudamente. Eles podem apresentar neovasos, mas a visualização é muito difícil. Muitas vezes a gente só vai ver mesmo esse neovaso depois que a gente começa a tratar. Então a gente trata meio que numa suposição de ser neovascular, e depois que a gente trata e o olho dá uma melhorada, aí sim é que a gente consegue realmente identificar esse neovaso. Quando é na íris, às vezes é até mais tranquilo de ver. Se for um neovaso calibroso, a gente vê mesmo com edema de córnea. Agora, neovaso de íris, assim, aquele tufinho fininho, ou neovaso de ângulo, esquece. Você não vai ver enquanto o paciente estiver com edema de córnea, só depois que o edema de córnea melhorar. Esses casos neovasculares, eles são também olhos muito inflamados. Então, frequentemente, eles formam sinéquias posteriores. Então, esses pacientes tanto podem ter uma câmara anterior ampla, quanto ele pode ter uma sinéquia com seclusão pupilar. Se ele tem sinéquia posterior 360 graus, ele vai ficar com câmara rasa e ele vai fazer uma apresentação de íris em Bombay igualzinho ao bloqueio pupilar do glaucoma primário de ângulo fechado. Então, cuidado, porque quando forma sinéquia, eles ficam iguais se você não consegue ver o neovaso. E aí a grande dica é o olho contralateral com ângulo aberto e o fundo de olho da retinopatia diabética. Na oclusão, o fundo de olho não vai te ajudar muito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um vídeo que eu fiz de um paciente que tem um glaucoma neovascular, mas vocês não vão ver neovaso nesse olho. Por que eu sei que é neovascular? Esse paciente tinha já um diagnóstico de diabetes de difícil controle, o fundo de olho do outro olho tinha uma retinopatia diabética proliferativa, então tinha tudo para ser neovascular esse glaucoma. Mas, repara só que esse olho, o que a gente vê, é um olho que tem uma seclusão pupilar, ali a pupila toda sinequiada. A imagem tá ruim, pessoal, o vídeo, mas não é da qualidade da gravação, não, é por causa do edema de córnea. Então eu, na hora que tava examinando, eu tava vendo igualzinho vocês estão vendo aí nesse vídeo agora, tudo opaco de edema microcístico da córnea. Olha a íris em Bombay desse paciente, olha como a íris faz aquele desenho assim de duas corcovinhas, assim, de humor aquoso retido ali atrás por conta da seclusão pupilar. Então, a gente vê isso igualzinho a um glaucoma agudo de ângulo fechado, mas esse caso é neovascular. Nesse caso específico, eu estava com um paciente no laser para fazer uma iridotomia para tentar aliviar esse bloqueio, que nesse caso é secundário a essa seclusão pupilar. Então, eu fiz uma iridotomia nesse paciente, tentei fazer uma iridotomia, foi bem difícil. Voltando aqui, então, para a nossa próxima forma de causa secundária de glaucoma na emergência, outra forma clássica, que são as uveites. Lembrando que as uveites, dependendo da etiologia, elas podem ser hipertensivas ou não. Algumas etiologias de uveite geram até uma hipotensão ocular. Classicamente, as duas causas de uveite mais associadas à apresentação aguda de glaucoma são as uveites infecciosas por toxoplasmose e por herpes. Do ponto de vista crônico, daquele paciente que já teve repetidos episódios de uveite com múltiplas sinéquias e seclusão pupilar, qualquer uma das etiologias, se levou a uma seclusão pupilar, pode levar a uma apresentação do glaucoma na emergência. Mas, classicamente, a gente pensa em toxoplasmose e herpes.
Esses pacientes, eles se apresentam com reação de câmara anterior, com células, com flare, mas tudo isso é de muito difícil visualização por conta do edema de córnea. Se ele tiver um dendrito ali na córnea, facilita bastante a sua vida, mas se ele não tiver, é um pouco mais difícil de identificar a causa. A apresentação em geral é subaguda, esses pacientes costumam se apresentar com dias, às vezes semanas de evolução. O olho contralateral tem ângulo aberto, então não é um bloqueio pupilar de etiologia anatômica. Esses pacientes, da mesma forma que o neovascular, se ele não tem sinéquia, ele vai ter uma câmara ampla. Mas se ele tem sinéquia posterior com seclusão pupilar, ele também vai se apresentar com aquele quadro clássico de câmara rasa e íris em bombê, que você também não pode confundir com glaucoma de ângulo fechado. Nessa questão das uveites, muitos dos pacientes que aparecem para mim aparecem às vezes sem diagnóstico de uveite. Às vezes um oftalmologista geral fez um primeiro atendimento de emergência, não viu nenhum sinal de uveite, a única coisa que identifica é a pressão alta, e aí quando o paciente vem para mim para fazer a avaliação, às vezes 2, 3 dias depois, e que aí já tratou aquela pressão, porque o primeiro oftalmo prescreveu alguma coisa lá para baixar aquela pressão, então quando o paciente chega para mim, ele já está minimamente tratado, aí aquela córnea já clareou, aí sim eu consigo ver que tinha uma reação de câmara, que tem uma uveite, mas tem alguns sinais também que você pode identificar. Por exemplo, paciente muito jovem sempre suspeita de uveite. Lembrar que as uveites tanto pode ser uni quanto bilaterais, então a questão da lateralidade não ajuda tanto nesse diagnóstico diferencial das uveites. O glaucoma facomórfico ele também aparece bastante na emergência, e nesses casos a gente vai ver pacientes que têm uma câmara anterior rasa. A catarata, que como eu disse, não precisa ser uma catarata rubra, muitas vezes a gente vai ver uma catarata N1 aí na emergência e se apresentando como glaucoma facomórfico, porque lembra do que eu falei, não é só o tamanho do cristalino, é o tamanho do cristalino em proporção ao tamanho daquele olho inteiro. Então, um paciente autohipermétrope só precisa de uma cataratinha N1 para fazer um glaucoma facomórfico. Agora, um paciente com comprimento axial um pouquinho maior realmente vai precisar de uma catarata maior para fechar o ângulo dele. Geralmente, os quadros de glaucoma facomórficos, eles são bilaterais, mas assimétricos. Então, a gente vê algumas dicas no outro olho. Deixa eu te explicar melhor como é que esse paciente se apresenta geralmente. O paciente chega, você vê uma catarata N2 nos dois olhos, câmara rasa nos dois olhos, um olho com a pressão de 50, o paciente com muita dor, o outro olho com a pressão ali de 20, quando você faz a gonioscopia, aquele ângulo já está fechado. Então, quase sempre a gente vê os sinais do glaucoma facomórfico nos dois olhos, só que um olho está pior e com um quadro mais agudo. Esses pacientes, em geral, eles já têm uma baixa de visão prévia, mas lembra que não precisa ser uma catarata grande. Então, pode ser aquele pacientezinho com a catarata N1 que fazia 20/20, que dirigia, que trabalhava e que não tinha queixa prévia de baixa de visão. E lembrar também que os quadros facomórficos, eles são subagudos também, ou então crônicos agudizados. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O paciente da foto da esquerda é um paciente e as outras duas fotos da direita são de um mesmo paciente. Vocês percebem que na foto da esquerda, que é aquela mesma que eu mostrei no começo da aula, o paciente tem uma subcapsular densa, mas o núcleo não é denso, ali um núcleo N1, N2 no máximo, com uma câmara anterior extremamente rasa, fazendo glaucoma facomórfico, média midríase fixa. Já o outro paciente tem uma catarata hipermadura com aquele plastrão gigante ali de cápsula anterior, e quando vocês olham na imagem de baixo ali a fenda, vocês percebem que esse núcleo está
tombado, a parte de cima ali do núcleo do cristalino está tombado para a câmara anterior, então esse núcleo está subluxado. Nenhuma das fotos aí foi com midríase medicamentosa, todos os pacientes já se apresentaram com a pupila aí desse jeito que vocês estão vendo. Os casos de trauma associados ao glaucoma também têm uma apresentação bastante diversa. A gente pode ver muita coisa diferente num trauma, né? Pensando num trauma perfurante, em geral, esse não é o momento que a gente vai se preocupar com a pressão ocular desse paciente. Ele vai para uma emergência cirúrgica. Agora, os traumas contusos, eles chegam muito no consultório e na emergência clínica. Esses pacientes, eles podem se apresentar com ifema, com lesões traumáticas da íris, como a iridodiálise, com recessão angular, que a gente pode ver na gonioscopia. Se a gonioscopia for possível, a recessão angular é um achado clássico de trauma, mas que geralmente não vai ser nesse momento agudo que a gente vai identificar, vai ser no momento posterior. E um achado que é muito característico de trauma contuso é o deslocamento do diafragma írido-cristaliniano que vocês estão vendo nessa foto aí. Aliás, essa foto está bem bonita. Eu atendi esse paciente não foi numa emergência, foi numa consulta agendada. Eu atendi junto com um paciente e o paciente tinha uma história de trauma nesse olho, já com aí 1 mês de evolução, mais ou menos. E aí o meu residente tirou essa foto aí muito bonita que mostra todo o diafragma írido-cristaliniano anteriorizado, que é um achado bem característico de trauma contuso. Bom, agora que a gente já conseguiu diferenciar essas etiologias, pelo menos eu espero que tenhamos conseguido nesse momento, a gente vai começar a manejar esse paciente. A gente vai fazer algumas medidas terapêuticas que são gerais e que servem para qualquer uma dessas situações que eu falei. E a gente vai fazer alguns tratamentos que são baseados na causa específica. Se mesmo seguindo tudo isso que eu te falei, você ainda não conseguiu identificar uma possível causa, eu recomendo que você faça só as medidas gerais. Espera esse olho dar uma acalmada para você poder reexaminar esse paciente e aí sim tentar identificar uma etiologia. Mas na grande maioria dos casos, com essas dicas que eu dei, você já vai conseguir identificar uma etiologia e fazer um tratamento mais completo desse paciente. Então, aqui tem 3 tratamentos que a gente pode fazer para todo mundo, que é agente hiperosmótico, que pode ser via venosa, o manitol, ou então via oral, o glicerol, na prática muito mais utilizado, disparado, o manitol intravenoso. A gente corre o manitol, espera lá meia horinha, reexamina esse paciente. Os colírios são também uma medida que a gente já pode começar logo de cara. Agora, o que eu te recomendo é, se você ainda não sabe a etiologia, timolol e brimonidina, só, mais nada. Não faça pilocarpina se você não tiver certeza de que é um bloqueio pupilar. Não faça prostaglandina se você não descartou por completo uma uveíte ou um glaucoma neovascular. Então, se está na dúvida, faz só timolol e brimonidina. Timolol e brimonidina vai servir em qualquer uma dessas situações. A dose usual é uma gota de 12 em 12 horas, mas nesse caso de emergência, a gente pode pingar até de 2 em 2 horas, uma combinação fixa de timolol com brimonidina. Tratamento via oral, também podemos fazer para todo mundo, a cetazolamida via oral, só toma cuidado, lembra que eu falei que a única coisa de anamnese que você tem que perguntar é se o paciente é diabético, cuidado com as insuficiências renais, cuidado também com as anemias falciformes, é bom questionar se você for fazer Diamox. Você pode fazer uma dose de ataque de 2 comprimidos e depois reduzir para a dose usual de 1 comprimido de 6 em 6 horas, lembrar das contraindicações. Então, chegou na emergência, aumento agudo da pressão, dor, olho vermelho, baixa visão, náusea, vômito, não sabe ainda a causa? Manitol, Diamox, colírio, timolol e brimonidina, dá aí uma meia horinha, 1 hora,
reexamina esse paciente para ver se essa córnea já clareou o suficiente para te possibilitar um diagnóstico de etiologia de base desse quadro agudo. Identificou? Vamos tratar então de acordo com a causa base. Pilocarpina, ela só vai ser indicada nos casos de bloqueio pupilar. Nos outros casos, ela não só não é indicada, como ela é contraindicada. Então, por isso que eu falei, não faça se você não tiver certeza que é um bloqueio pupilar. Agora, se você tem certeza que é um bloqueio pupilar, você pode fazer a pilocarpina até de 15 em 15 minutos no começo do quadro e depois você vai aos poucos reduzindo essa dose. Lembrando que a pilocarpina, ela vai ser totalmente contraindicada nos casos inflamatórios, então glaucoma neovascular, glaucoma uveítico, não faz pilocarpina, senão você vai facilitar a formação de sinéquia posterior, seclusão pupilar, e aí você vai transformar esse quadro num glaucoma de ângulo agudo, piorando aí a sua situação. Também não gosto de fazer pilocarpina nos glaucomas facomórficos. Eu vou até abrir meu vídeo maior aqui para eu poder explicar isso melhor para vocês. A ideia da pilocarpina é fechar a pupila. Com isso, eu estico a íris da periferia e afasto ela do ângulo. Então, ela é utilizada para os casos de bloqueio pupilar aposicional de origem de anatomia. Se eu tenho um glaucoma de ângulo fechado, mas que é facomórfico, se o problema ali é o cristalino, não é posicionamento da íris periférica, eu posso piorar o quadro desse paciente com pilocarpina. Por quê? Se eu tenho um cristalino aqui gordinho, e aí eu fecho o tamanho da minha pupila, eu vou aumentar a área de contato dessa pupila com esse cristalino. Se eu abro a pupila, eu diminuo. O humor aquoso passa um pouquinho assim pela periferia da curvatura do cristalino, entende? Então, a ideia nos facomórficos é diminuir a área de contato do cristalino com a pupila. Então, é mais interessante, nesses casos, atropinizar esse paciente. Então, partindo aqui para a segunda droga, a atropina, ela é indicada nos casos facomórficos e também nos casos inflamatórios para dilatar essa pupila e para impedir que se formem sinéquias posteriores. Então, glaucoma facomórfico, glaucoma neovascular, glaucoma uveítico, todos esses vão se beneficiar com o uso de atropina. Já os corticoides tópicos, eles podem ser muito benéficos também nos casos de bloqueio pupilar, nos casos neovasculares e em alguns casos uveíticos, dependendo se você já sabe qual uveíte é essa. Você não vai sair colocando corticoide logo de cara, de repente o paciente tem uma uveíte herpética e você ainda não está usando um antiviral, então toma cuidado nas uveites, mas em geral os uveíticos vão se beneficiar do corticoide também. Então todos os quadros que são mais inflamatórios, que estão com aquele olho mais quente, você vai até dar um alívio de conforto para o paciente. Agora, um erro que eu vejo o pessoal que trabalha em emergência cometendo com o corticoide é de não dar uma orientação correta para o paciente de sequência de tratamento. Por quê? Você passa lá um corticoide de 2 em 2 horas, mas você não vai ficar orientando o desmame daquele corticoide na emergência. Você vai deixar para fazer isso num atendimento ambulatorial. Só que às vezes você esquece de falar com o paciente que ele tem que arrumar uma consulta para o dia seguinte. E aí às vezes o paciente aparece para mim 2 semanas depois do quadro agudo, ainda usando corticoide de 2 em 2 horas. E aí o que era um glaucoma neovascular, agora além de neovascular é cortisônico também para piorar a situação. Então, cuidado com esses exageros sem orientação do corticoide, tá? Então, não prescreve para casa assim corticoide de 2 em 2 horas, sem dar uma orientação para o paciente. E outro tratamento essencial da causa de base é a iridotomia com IAG laser e ou a fasectomia, que é indicada nos casos de bloqueio pupilar ou nos casos secundários que tenham seclusão pupilar ou nos glaucomas facomórficos.
Lembrando que, em geral, a gente não precisa fazer nem a iridotomia, nem a faco nesse momento de apresentação do paciente na emergência. A gente precisa esfriar esse olho, acalmar, dar uma reduzida na pressão para que esses procedimentos se tornem minimamente seguros, e até para que você tenha uma visualização para fazer o procedimento, tá? Então não tem correria de chegou na emergência, pressão alta, sobe para o laser. Não, tenha que abaixar a pressão medicamentosamente. E aí depois esse paciente vai para fazer o laser ou para fazer a cirurgia de catarata dele. E já que a gente falou aí em cirurgia de catarata, eu vou entrar aqui um pouquinho numa questão de pós-operatório, porque esses pacientes também aparecem como emergência. Imagina aquele paciente que você fez uma faco e aí você mandou ele voltar no dia seguinte no seu consultório para fazer uma revisão. E aí hoje à noite ele já te liga desesperado que não aguenta esperar até amanhã porque tá com muita dor no olho. Então eu vou te ensinar o que fazer com esse paciente agora e qual o melhor tipo de cuidado que você pode oferecer. No pós-operatório da cirurgia de catarata, a gente tem duas hipóteses principais para esse aumento importante da pressão ocular, e é muito importante a gente diferenciar entre elas, porque uma é muito tranquila de manejo e muito benigna, e a outra é bastante grave e bastante preocupante e um dos maiores medos do cirurgião de catarata. A primeira forma, que é a tranquila, é o excesso de BSS no final da cirurgia ou o resto de viscoelástico que vai fazer um aumento da pressão ocular. Importante ressaltar que esse aumento, ele é ali no pós-operatório imediato, é no primeiro dia, no dia seguinte da cirurgia. Eu já vi gente entrar no centro cirúrgico um mês depois da cirurgia para aspirar resto de viscoelástico. Gente, com um mês de pós-op não tem mais viscoelástico, é outra causa esse aumento da pressão. O paciente que tem pressão alta no pós-operatório por resto de metilcelulose, ele apresenta esse quadro ou no mesmo dia da cirurgia ou 1 ou 2 dias depois. Então é uma coisa precoce. Solução para isso é simples. A gente pode fazer uma drenagem pela paracentese na lâmpada de fenda para descomprimir esse olho e resolver. Ou então você pode fazer um tratamento medicamentoso. Se você não quiser passar nada de colírio para não ter que pingar mais coisa num pós-operatório e dificultar o esquema do paciente, você pode passar um Diamox, que ele vai tomar lá uma semaninha e vai ser suficiente para reabsorver aquele resto de viscoelástico ou aquele excesso de BSS que você injetou no olho no final da cirurgia. Então esses quadros são benignos, de solução simples e rápida. E o grande medo que a gente tem é que esse aumento de pressão seja um glaucoma maligno, também chamado de síndrome de misdirection ou de bloqueio pupilar reverso. Os pacientes que têm maior risco de desenvolver glaucoma maligno são os pacientes que têm comprimento axial curto, os autohipermétropes, e pode ser desencadeado por medicamento também, mas aqui no caso a gente está falando de uma situação de pós-operatório, então a gente vai pensar principalmente em olho curto, operou, virou um glaucoma maligno. Não é só em pós-operatório cirúrgico que acontece, eu já vi mais de um caso de glaucoma maligno pós-capsulotomia, por exemplo. Então, olho curto é sempre uma cilada. Inicialmente, o tratamento do glaucoma maligno é clínico, a gente faz terapêutica clínica máxima, e quando eu falo máxima, é máxima mesmo, é tudo. É timolol, é brimonidina, é dorzolamida, é prostaglandina, a dorzolamida até é dispensável porque você vai com certeza fazer uma cetazolamida oral para esse paciente, manitol e muito, mas muito importante, atropina. Por quê? A etiologia do glaucoma maligno é posicionamento de corpo ciliar, é uma rotação de corpo ciliar que está envolvida na fisiopatogenia da doença. Então, quando a gente usa atropina, a gente está jogando o diafragma írido-cristaliniano para trás, então a gente está revertendo esse mecanismo da doença. Respondeu com tratamento clínico, beleza, você vai desmamando essas medicações aos poucos, mas
Nem todos os casos respondem com tratamento clínico, alguns casos não respondem, a gente espera aí no máximo uma semana para avaliar essa resposta. Se não respondeu, a indicação é de um procedimento chamado irido-zônulo hialoidectomia, que pode ser feito no laser, mas eu prefiro fazer cirurgicamente. Com uma sonda de vitrectomia, a gente consegue fazer esse procedimento e tem um resultado muito bom, realmente reverte rapidamente o glaucoma maligno. Mas, em geral, a gente tenta o tratamento clínico antes. Até hoje, eu tive uma paciente que eu não quis arriscar o tratamento clínico para ela. Era um pós-operatório de um colega que veio para mim no dia seguinte da cirurgia dele. E era uma paciente olho único, já com uma história prévia de glaucoma, com pressão altíssima, e por ela ser olho único, eu não quis arriscar, esperar, e eu coloquei essa paciente no centro cirúrgico no mesmo dia e fiz a iridozonulohialoidectomia. Ela ficou muito bem depois disso. Mas, em geral, isso foi uma exceção. Em geral, inicialmente, tratamento clínico, e só se não responder é que a gente vai para o tratamento cirúrgico. E se for um pós-operatório de uma trabeculectomia? Eu sei que a grande maioria de vocês que estão me vendo não são especialistas em glaucoma, são oftalmologistas gerais, são oftalmologistas de outra especialidade, deve ter especialista em córnea, especialista em retina aí dando uma atualizada no glaucoma, ou então você é residente ainda, então muitos de vocês não lidam com o pós-operatório da TREC. Mas eu vou deixar aqui para, se acontecer de aparecer um paciente para você ter pelo menos uma noção do que fazer nesses casos de aumento súbito de pressão no pós-operatório da TREC. O que vai dar a grande dica aí pra gente é observar o aspecto da câmara anterior e observar o aspecto da bolha. Pressão alta no pós-operatório da TREC, com câmara ampla e com bolha filtrante elevada, ou seja, essa cirurgia está funcionando, só que não o suficiente. Isso é ponto apertado. Isso a gente resolve com massagem ocular e com lise de sutura do flap, e esses pacientes melhoram muito depois disso. Agora, se eu vejo uma câmara ampla, mas uma bolha plana, a TREC não está filtrando, a primeira coisa que eu vou pensar é que alguma coisa obstruiu esse ósteo. Em geral, ou é um coágulo de sangue ali no pós-operatório bem precoce, principalmente na primeira semana, ou então pode ser a íris, se aquela iridectomia cirúrgica, se ela não ficou muito bem feita. Se for coágulo, em geral a gente resolve na massagem. A massagem vai acabar pressionando e levando aquele coágulo a fluir dali e desobstruir o ósteo, ou então simplesmente dando o tempo daquele coágulo absorver. E se for íris, a gente pode resolver no laser. A gente consegue tirar a íris ali do ósteo com o YAG laser. Agora, se a câmara está rasa, pode ser também um glaucoma maligno, lembrando que qualquer cirurgia pode causar glaucoma maligno, e aí a terapêutica vai ser a mesma do pós-operatório da facectomia. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e talvez tirado um pouco da ansiedade de quando chega aquele paciente de emergência com pressão muito alta. Eu espero que isso dê uma tranquilidade para vocês poderem cuidar bem desses pacientes. Vocês me encontram aqui no Glaucoma Academy com conteúdo para vocês, oftalmologistas, e vocês me encontram também no Papo Glaucoma, que é o meu canal de conteúdo para pacientes, conteúdo para leigos. Se você tem alguma dúvida ou sobre essa aula, ou se você quiser discutir um caso comigo, tirar dúvidas sobre outros assuntos, você consegue falar comigo por esse e-mail que está aqui na sua tela, ou então você pode deixar sua dúvida aqui nos comentários do YouTube ou lá no direct do meu Instagram, e aí eu seleciono alguns desses casos e algumas dessas dúvidas para responder numa live semanal, para a gente tirar as dúvidas, discutir os casos interessantes da semana e contribuir aí para que todo mundo possa cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. A gente se vê na semana que vem com mais uma aula. Até lá!